Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar olhando para o Evangelho de Lucas, capítulo 20. E nós estaremos lendo uma parábola falada por Jesus do versículo 9 ao versículo 18. E o texto bíblico, portanto, em Lucas 20, versículo 9, diz assim: E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez vendo-o, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair será feito pó. Muito bem, mais uma vez, uma parábola, mais uma delas. Com certeza a interpretação desta parábola está bem mais direta para nós entendermos, no tocante à nação de Israel, a realidade que historicamente eles viveram. Por quê? Porque há uma vinha, há um homem que planta uma vinha, e esta vinha, você vai encontrar este texto, o mesmo texto, o mesmo contexto, o mesmo texto no capítulo 21 de Mateus, onde o entendimento desta parábola, Mateus aí o registra. E nós vemos nesta parábola isso, então, que o homem, dono daquela vinha, arrendou aquela terra, ou seja, deixou-a na mão do seu povo, dos seus trabalhadores. E ele foi para uma terra distante e enviou servos para que pudessem ver como estava o andamento da vinha, e os lavradores mataram cada um destes servos. A parábola conta de 3 tentativas, e por fim ele diz: Eu vou mandar meu filho. Nós conhecemos a história da nação de Israel, como Deus usou a Israel como esta vinha dele, propriedade particular, plantação do Senhor, aquele povo que ele podia chamar de meu povo. E Deus fez isso com um propósito grandioso do projeto da salvação para toda a humanidade. Israel era parte deste projeto. E, infelizmente, apesar do coração de Deus e das dádivas de Deus, Israel foi cabeça dura, coração endurecido, muitas vezes durante a sua história. O texto de Hebreus, capítulo 1, diz que no Antigo Testamento, havendo por muitos, revelado pelos profetas antes, agora ele revelara por último, em nossos dias, no caso dele, pelo Filho. Ou seja, os profetas vieram primeiro e por último veio o Filho. No mesmo texto, no capítulo de Mateus, diz a mesma coisa: Eu enviei profetas entre vós e vós o matastes. Vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. E, na verdade, vocês também matarão inocentes para que vocês possam ser julgados pelo sangue dele. Então, não quero entrar no detalhe disso, mas a história de Israel nós conhecemos como os pais daqueles que viviam no tempo de Jesus, ou seja, as gerações passadas, mataram os profetas de Deus, homens de Deus,
que estavam trazendo a palavra de arrependimento de Deus e eles não foram ouvidos. E por fim veio o filho. E o pensamento, se é que se podia dizer, neste contexto da parábola do pai, era que eles respeitariam ao filho, mas diz o texto que ele levando para fora, e você sabe disso, a menção das escrituras que diz que ele foi crucificado do lado de fora da cidade, como era de costume na época. Então ele padeceu fora das portas daquela cidade amada, representando a vinha do Senhor. E aí o texto de Jesus, a sua história que ele conta é uma parábola, e como nós sempre repetimos, a parábola é uma história fictícia, mas que traz o ensinamento de uma verdade espiritual, ou seja, isto que aconteceu não só é histórico, mas é escatológico, porque no tempo de Jesus ele diz o que ia acontecer com a nação de Israel, que aqueles que o rejeitaram haveriam de morrer, haveriam de padecer perseguição, não é? E isso aconteceu logo depois, poucos anos depois, não muito, melhor dizendo assim, em termos históricos, né? Jerusalém foi invadida, a terra de Israel foi invadida, enfim, foi um horror e o povo de Israel foi disperso por todas as nações da terra, até recentemente, quando a nação se tornou, mais uma vez, e volto a dizer recentemente no sentido histórico. Glória a Jesus. Portanto, nós vemos aqui que Jesus está falando uma verdade espiritual e aquelas pessoas entenderam que estavam falando dele. Tanto é de que, quando o Senhor termina a história dizendo o Senhor da vinha vai destruir estes lavradores e vai dar a vinha a outros. A Bíblia diz, quando eles ouviram isso, é o versículo 16, disseram, não seja assim. Ou seja, o povo, na hora que ouviu a palavra final, e esta, para mim, meditando neste texto, é o mais forte. É que muitas vezes nós, como servos de Deus, filhos de Deus, não damos ouvidos às muitas repreensões do Senhor. Aos muitos servos de Deus que pregam a palavra e o Espírito Santo, porque enquanto no tempo passado não estava nesta atuação do Espírito Santo como hoje, mas os profetas eram esta voz de Deus para a população, para a nação, para o povo de Deus. Mas hoje o Espírito Santo nos redarga e muitas vezes também, fechamos o nosso coração. E se nós fazemos isso e não nos arrependermos e não mudarmos o nosso caminho, vai chegar o dia que Deus diz agora basta. E o fim será esse. Foi o que aconteceu com a nação de Israel neste tempo. E o povo, quando ouviu então esta verdade, entendeu e disse que não seja assim. No entanto, era tarde demais. E quando nós vamos a este mesmo texto, lendo no capítulo 21 de Mateus, ele diz, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Né? Neste texto, os homens que ouviram, ali não fala, enquanto no texto de Lucas fala dos homens que ouviram, no texto de Mateus ele fala dos sacerdotes e fariseus, que quando ouviram estas palavras, as mesmas palavras de Jesus, entenderam que falavam deles. Ou seja, todos, dos sacerdotes e os fariseus, ao povo entenderam. E enquanto o povo disse não seja assim, desesperaram-se, e não era por menos, a liderança disse, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então vemos, irmãos, que a situação de Israel chegou a um ponto final. Eles rejeitaram o seu Messias. Eles rejeitaram a porta única. O filho, segundo essa parábola, o filho do dono da vinha. O seu coração era mau. Que Deus nos guarde de sermos encontrados por Deus numa situação como essa. Que possamos a cada dia colocar os nossos corações, a nossa mente, as nossas ações, os nossos sentimentos diante da verdade desta palavra. Toda ela. Não pensemos neciamente, loucamente, que sendo religiosos por um lado ou piedosos do outro, mas
cometendo determinadas coisas que nós, pelo Espírito Santo, temos sido alertados e não poucas vezes, possamos aprender com o que aconteceu com Israel. Claro que, escatologicamente, não vai ser nunca igual. Só houve uma vinda do Messias como filho de Deus, só houve uma negação de Israel. Mas nós podemos aplicar para nós sim, porque Deus é um Deus paciente, é um Deus longânimo. No entanto, há fim. Há o dia que Deus traz o juízo sobre esta ou aquela situação. Que Deus nos guarde. Ou mesmo quando é o fim da vida, quando alguém chega ao dia que se encontrará na eternidade com o Senhor, que haverá de julgar todas as coisas. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Que possamos hoje ouvir, Senhor, não seja assim como foi com eles. Vamos aprender com a história de outros que erraram, não conosco. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Seguimos fiéis ao Senhor. E continuando a aprender da palavra de Deus, deste Jesus que andou em nosso meio e ensinou, falou a verdade, e nós seguimos os seus passos. Amém.